O Palácio das Indústrias, esse monumental e icônico edifício, patrimônio histórico do estado de São Paulo e que atualmente abriga o Museu Catavento, completa 100 anos hoje, 29 de abril de 2024. O palácio nasceu de um projeto urbanístico do francês Joseph Bouvard, que previa um edifício dentro do parque que estruturava a expansão urbana na região da Várzea do Carmo, numa São Paulo que, graças à economia do café e à industrialização, vivia um enorme crescimento populacional no início do século XX. O palácio, projetado pelo arquiteto Domiziano Rossi, sócio do escritório Ramos de Azevedo, seguiu a ideia de criar um pavilhão de exposições agroindustriais que representasse a força econômica do estado de São Paulo. A obra foi promovida pela Secretaria da Agricultura, Indústria e Comércio, um órgão que centralizava os cafeicultores e os industriais das ferrovias, como a Companhia Paulista de Estradas de Ferro, que financiou a execução do edifício. O estilo eclético adotado pelo arquiteto, inspirado em palacetes da Toscana do final do século XIX, utilizou simbologias da cultura greco-romana em diversos elementos escultóricos. Utilizou assimetrias e muros acastelados que remetem a fortalezas medievais, ornamentos e acabamentos típicos do Renascimento italiano e até símbolos modernos na época, como faróis de luz elétrica, sempre para representar temas ligados à agricultura, à indústria e o comércio. A execução da obra teve que lidar com algumas questões, como paralisações por conta da gripe espanhola e a eclosão da Primeira Guerra Mundial, que impossibilitou a importação de alguns produtos fundamentais para a execução do edifício. Por outro lado, o problema com as importações favoreceu a produção nacional. Com a intensificação dos trabalhos do Liceu de Artes e Ofícios na obra, os artesãos paulistas acabaram sendo responsáveis pela execução de grande parte dos ornamentos da fachada, da serralheria artística, como o grandioso lustre do Salão Azul, das luminárias do interior do edifício, portas, janelas e a escultura de quimera no alto da torre principal do edifício, símbolo máximo do ecletismo idealizado por Domiziano Rossi. Ainda durante a execução, o palácio abrigou ateliês de vários escultores, como Rigoletto Mattei, Nicolas Rollo e Victor Brecheret, que aqui conheceu os modernistas Mário de Andrade, Menotti Del Pitta e Oswald de Andrade, no encontro que frutificou na Semana de Arte Moderna de 1922. Ao longo do século, o palácio foi cenário das mudanças políticas e econômicas do país. Antes mesmo da inauguração oficial, em 1924, o prédio já estava sendo usado para receber exposições agroindustriais, com seus pavilhões ocupados por estandes dos mais diversos produtos paulistas, como chocolates, roupas, fumo, perfumes, produtos farmacêuticos, bebidas e até pequenas embarcações. Em 1923, quando os carros já eram fabricados no Brasil, o palácio também passou a abrigar exposições de automobilismo, que aconteceram anualmente até 1929. Com a crise do café, o edifício perdeu seu uso como espaço de exposições e passou a abrigar setores da administração pública, sendo ocupado pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Aqui no Palácio, por exemplo, foi promulgada a Constituição Paulista de 9 de julho de 1947. Com a saída da Assembleia para o Ibirapuera em 1968, o edifício passou a abrigar de tudo um pouco. Inicialmente com corpo de bombeiros, delegacia de estrangeiros e finalmente uso policial, com diversos setores da segurança pública, civil e militar. O período de mudanças de uso do edifício também foi o de maior descaracterização de sua arquitetura, tanto por construções anexas de gosto duvidoso que buscavam imitar a construção original, como pela falta de manutenção, que ocasionou grandes degradações em todo o conjunto do edifício. E igual descaracterização sofreu o Parque Dom Pedro II, pois o planejamento urbano adotou a área como centro de entroncamentos viários e do transporte público de massas, acabando por fragmentar o parque, isolando o palácio e transformando seu entorno num local apenas de passagem. O Palácio das Indústrias foi tombado em 1982 pelo Condefat,
ainda que com divergências por parte de alguns conselheiros. No início da década de 90, o Departamento do Patrimônio Histórico estabeleceu as diretrizes e foi contratado o escritório da renomada arquiteta Lina Bobardi para a realização de uma grande obra de restauração e intervenções arquitetônicas, em virtude da transferência da sede da prefeitura para o edifício. Após o uso como prefeitura na década de 90, o palácio retomou sua função como espaço de exposições com a inauguração do Museu Catavento, que desde 2009 oferece a todos os públicos um espaço de exposições ligadas às ciências e à tecnologia. Além do contínuo trabalho de conservação predial executado pela OS Catavento, em 2016 e 2022, importantes trabalhos de restauro foram executados no edifício, recuperando as fachadas, as torres, o sino e o relógio, devolvendo integralmente à população esse importante patrimônio histórico do estado de São Paulo, tão representativo de uma cidade que em pouco mais de um século se transformou de uma pequena vila para uma das maiores cidades do mundo.